Olá, pessoal, boa noite. 19 horas, 6 minutos. Todos me ouvem aí? Tudo bem? Imagem tá legal? Som tá legal? Quem pode aí dar um retorno pra gente aí, se tá tudo bem? Pelo menos aqui tá tudo em ordem. Sinal tá bom. Quem pode aí me ajudar? Estão ouvindo certinho aí? Podemos começar? Tudo ok. O Rafael aqui mandou um tudo ok. Pessoal, boa noite a todos. Mais uma live com Molina. Desde março fazendo essa live. Quero agradecer vocês pela oportunidade. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é como voltar a gerar emprego, não só no país, mas principalmente na cidade americana. É um assunto extremamente importante e eu quero dividir com vocês. Não é somente a minha opinião, não é somente a minha opinião, é a opinião de vários empresários que a gente conversou, e não só empresários de grande porte, mas pequenos e médios e grandes empresários, tá? Eu quero primeiramente aqui saudar as pessoas que já estão aqui com a gente, a Rose e o Cozan, o Éder Reis, que eu quero também mandar um grande abraço, o Rafael Molina, o meu amigo Antônio Jardas, grande Antônio Jardas, que deve trazer notícia boa para a Americana na próxima semana. A Kaline, boa noite, Kaline, um grande abraço para vocês aí, viu? A Neuza, o Paulo Aguiar. Paulo Aguiar, nós vamos estar junto no sábado, na Praia Azul, lá com o nosso amigo Paulo Aguiar, que está defendendo uma causa muito justa, nada mais do que cumprir a lei. E nós vamos estar com ele lá no próximo sábado. A Leila, a grande Leila Pessotto, batalhadora guerreira, está fazendo um trabalho muito legal também. Acabei de saber que está fazendo um trabalho muito bom, conversando com as pessoas, tem respeito muito grande das pessoas. O meu amigo Coronel Takiushi, um grande abraço, Coronel. Vamos falar também da visita que nós tivemos lá no novo batalhão. Miguel Pires, grande amigo, pastor Miguel Pires. Ouvi falar de você hoje também, viu, pastor? Uma pessoa falou muito bem do senhor hoje, graças a Deus. Parabéns. O Paulo Scalco, que faz um trabalho junto aos comerciantes da Glocan, né, Paulo? Depois você me corrija se eu estiver errado. O seu Ângelo Fresolo. O seu Ângelo Fresolo, ele é o meu sogro favorito. Só que, deixa eu explicar para vocês, o seu Ângelo é pai da minha esposa, da Aline. Então, é meu sogro. É o genro que ele mais gosta, sou eu. Só que ele é santista. O meu sogro é santista. E eu sou corintiano. E eu tenho um filho de 4 anos, que com 2 anos já falava que era santista. Então, para você entender como é que é a minha relação com o meu sogro, entendeu? Ele já botou na cabeça do meu filho de ser santista. Nesse momento, eu acho que é até melhor do que ser corintiano, porque ser corintiano hoje está meio difícil com a situação que nós estamos vivendo lá. Quero mandar um grande abraço aqui para o meu cunhado, o Ivan Frisolo, que hoje está completando 40 anos. Quero mandar um abraço de coração para ele, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, não por ser meu cunhado, mas por ser um cara que eu admiro bastante, um cara que a gente presta atenção no que fala, assim como toda a família lá do seu Anjo, Dona Conceição, são pessoas realmente que eu tenho um carinho muito grande. O Robson Pereira, de Santa Bárbara, está mandando um abraço aqui para a gente. A Francisca, oi Francisca, como é que estão as coisas por aí, mulher? Conta para mim. O Beto Baiano, meu amigo de Arthur Nogueira, grande Beto Baiano. Esse cara vai ser prefeito de Arthur Nogueira. Escreve o que eu estou dizendo aí. O Beto Baiano vai ser prefeito de Arthur Nogueira. Eu vou fazer questão de estar lá e apoiar o Beto Baiano, que é um cara de palavra. Difícil achar no meio político hoje. O Alexandro também, Lemos, um grande abraço aqui. Enfim, bastante gente acompanhando a nossa live aqui. Quero agradecer e dizer da minha satisfação que está com vocês aqui, tá bom? Deixa eu começar pelo assunto que, na minha opinião, é o tema da live. Algumas pessoas me pediram para começar sempre a live com o tema, né? Depois nós vamos falar sobre a visita no novo batalhão, nós vamos falar sobre a Martinha, que esteve lá com a gente também no escritório,
Enfim, tem bastante assunto. Mas vamos falar sobre como voltar a gerar emprego. Vamos falar especificamente na cidade americana. Eu não quero aqui, eu não quero que vocês me entendam como dono da razão de como descobrir a fórmula mágica. Não. Eu sou uma pessoa que ouve muito, conversa com muita gente e principalmente com pessoas, com empresários nesse momento que passam por toda essa dificuldade. Então, o que eu vou dizer aqui para vocês, inclusive está na frase aí embaixo já, é a soma de muitas pessoas tendo a mesma opinião. Então, quando tem várias pessoas com a mesma opinião, possivelmente isso é uma grande solução. Imagina você que começou o ano bem, e aí eu estou falando do pequeno, do médio, do grande empresário. Se coloque no papel dessas pessoas, tá? Desse empresário que gera emprego, ou para a família, ou vários empregos, enfim. Mas todos eles passaram pela mesma situação. Imagine que esse cara, esse empresário, essa pessoa, a dona do seu estabelecimento, enfim, começou o ano janeiro bem, fevereiro muito bem, março muito bem, porque o começo do ano, para a grande maioria dos comerciantes, dos empresários, foi bom. A economia, ela começou muito bem o ano. O que a gente mais ouvia dizer é que, poxa, começou bem o ano. Porque normalmente era um pouco mais difícil, era mais depois do carnaval. Então, todo mundo estava num ritmo muito legal. Né? Pelo menos a grande maioria estava já num ritmo muito bom. Estava melhor do que 2019, isso eu não tenho dúvida disso. Aí, de repente, para tudo. Para. De repente, vai lá e fecha as portas e para tudo. Você, que é o comerciante, que é o empresário, primeira coisa, você não sabe o que fazer. Você não sabe se você demite, se você corta, se você contrata, se você cancela suas propagandas, você compra mais mercadoria, se você não sabe o que fazer. Porque então existe uma pandemia chamada Covid e a gente não tem expectativa de como, quando e de que forma isso vai mudar. Isso se alastra por 30 dias, isso se alastra por mais 30 dias, e aí chega um ponto que você não tem como suportar, manter a estrutura que você tem, sem expectativa do mercado. Então, muitos deles começam a demitir, não comprar mais tanta mercadoria, cada um específico ao seu segmento. Aí, especificamente na cidade americana, você sai da linha da zona vermelha e você vai para a zona laranja. Já cria um pouco mais de expectativa. Então, aí o comerciante ele volta a ter um pouco mais de confiança, as coisas dão uma girada um pouco lenta, mas volta a girar, gera uma boa expectativa e depois volta para a fase vermelha de novo. Pessoal, existe uma palavra importantíssima no ramo para o comerciante, para o empresário, para aquele que gera emprego, que chama estabilidade. O comerciante, o empresário que não tem uma estabilidade, que não consegue enxergar uma estabilidade, seja ela econômica, e no caso agora, uma estabilidade de saúde pública, ele não tem como se planejar. Ele não tem como se organizar. Então, tudo que ele vai fazer para o dia, talvez pode não servir mais para o outro dia, porque existe uma instabilidade muito grande. E você não tem como fazer o planejamento. Então, na conversa que a gente tem com as pessoas, nós temos duas formas de gerar essa estabilidade, de acabar com essa instabilidade. A primeira delas seria a vacina. A vacina, com certeza, acaba com essa estabilidade. A vacina vem para as pessoas, gera proteção adequada, combate a pandemia e a vida segue. Essa seria, sem dúvida nenhuma, neste momento, a melhor estabilidade que a gente poderia ter para voltar a crescer e para voltar a gerar emprego. Eu não tenho dúvida disso. Só que até não ter a vacina, as coisas andam, as contas chegam e a gente continua num âmbito de não saber o que fazer. E aí vem a questão da estabilidade e principalmente que está na mão
dos gestores públicos. A falta de planejamento, mesmo com quase mais de 100 dias de pandemia, poucos foram gestores públicos que conseguiram fazer um planejamento para que afetasse menos possível os comerciantes, menos possível os empresários. Poucos fizeram. E os que fizeram, não fizeram para atingir o melhor momento, ou a fase amarela, ou seja, a fase que for. Não, fizeram o trivial. Respirador, leito, ponto. Mesmo recebendo uma quantidade absurda de recursos. Porque se tem uma coisa que circulou desde o início da pandemia, foi muito dinheiro. Muito dinheiro. Não foi pouco, não. Foi muito dinheiro que foi para os municípios, que foi para governo, que foi... Muito dinheiro saiu para combater a pandemia. Só que nós sabemos que, infelizmente, primeiro, esse dinheiro não foi aplicado para combater a pandemia com objetividade. E segundo, a gente sabe que grande parte desse dinheiro foi desviado. Então, o que é preciso entender? O que os nossos gestores, e a gente volta um pouquinho lá no que foi a live de semana passada. O gestor público que olhar somente para a sua cidade é achar que está morando numa ilha. Então, assim, eu vou cuidar da minha cidade porque do lado é água, então eu não preciso me preocupar com o que está do meu lado. A cidade de Americana, ela divide o nome, a rua, com Santa Bárbara, com Nova Odessa, pelo nome da rua. Você passa de Americana para Santa Bárbara ou para Nova Odessa sem saber o que você passou. Então, não ter capacidade de fazer um planejamento regional, pelo menos as 3 cidades, é não dar estabilidade suficiente para que o comerciante, para que o empresário possa saber aonde ele está e para onde vai a cidade que ele está trabalhando, que ele está vendendo. Então, faltou isso e ainda falta isso nos nossos gestores. Não adianta... a gente tem casos, por exemplo, em Minas Gerais, que a cidade fica lá em cima de Minas, uma cidade isolada. Então, aquilo tem que se cuidar da cidade. Agora, aqui em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, nós estamos colados uma na outra. Sumaré aqui do lado de Nova Odessa. Então, a gente não viu nenhum tipo de planejamento que a gente pudesse se envolver e falar, caramba, vamos se envolver porque vai ser bom, porque se acontecer isso, vai para isso. Isso não aconteceu. E não está acontecendo. E não vai acontecer. Esse que é o pior. Os 3 prefeitos da Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, eles não vão sentar numa mesa e eles não vão traçar um plano para as 3 cidades. Não vão. Não vão. Não sei se é porque é final de mandato dos 3 ou porque os 3 acreditam que isso não vai resolver. Então, continua o tradicional e o trivial. Respirador, hospital e pronto. E nem outro tipo de trabalho é feito. Nem outro tipo em conjunto é realizado. Nem outro tipo de progresso existe. Por quê? Porque está torcendo para dar certo e fazendo o trivial. E graças ao pessoal da saúde é que a gente pode acreditar que as coisas estão indo. Mas a pior coisa que existe para o empreendedor, para o comerciante, para o cara que tem o cachorro quente dele, para o cara que tem uma empresa, é não saber para onde está indo. É a pior coisa que pode acontecer. É não saber para onde está indo. E, infelizmente, nós estamos nessa situação. Nós não sabemos para onde está indo. Nós estamos indo para ficar mais na área vermelha, ou para ir para a laranja, ou para a amarela. Nós estamos dependendo do quê? Da sorte? Da sorte? Porque qual o tipo de planejamento que está sendo feito? O que está neste momento sendo feito, principalmente com as 3 cidades unidas, para dizer assim, olha, nós estamos no caminho para fazer isso. E todo mundo poder acompanhar. A transparência de poder acompanhar e ver o que está acontecendo. E isso não está acontecendo. Então, o que mata o comerciante, o cara que tem lá a loja dele, que tem um funcionário, ou que trabalha sozinho, é a instabilidade. E era obrigação dos gestores públicos dar um mínimo de estabilidade para a população.
Mesmo que ela fosse lenta, mas você está aqui e saber aonde você vai chegar é o mínimo. Só que nós estamos no escuro. E a grande maioria dos gestores nos colocaram no escuro. Se eu sou um comerciante hoje, se eu sou um empresário hoje, o que eu faço? Eu invisto? Não, eu não invisto. Eu demito? Não, mas se eu demitir, depois eu vou precisar contratar? Não, então segura. Então vai. Não, então pera aí. Vamos esperar um pouquinho. Opa, foi para fase laranja. Aí, opa, vou contratar. Aí eu vou contratar. Aí demite. Aí saiu uma lei do governo do federal agora do Bolsonaro, que eu acho que é válida, que você pode recontratar alguém com até 90 dias. Porque antigamente, se você demitir alguém, você podia contratá-lo só depois de 6 meses. Só que o problema é que quando você demite alguém, você gasta. Rescisão custa. Mesmo que você vai contratar de volta, custa a demissão. Então, esta instabilidade acaba com os comerciantes. Porque os comerciantes não têm o que fazer. O que eles fazem? Eles fecham, eles abrem. Aí, não, vamos abrir com 20% e depois volta para o vermelho. Então, o que eu faço? É melhor ficar fechado? Tem restaurante em São Paulo que está preferindo ficar fechado do que abrir com 20%. Sabe por quê? Porque se ele abrir com 20%, não vai, o tamanho do restaurante não vai valer a pena. Por quê? Porque a receita que vai entrar é maior que o gasto. É menor do que o gasto que ele vai ter. Se vocês observarem, ontem, só por ter sido mencionado a possibilidade da vacina sair ainda esse ano, a Bolsa de Valores, que é uma referência muito interessante para quem trabalha com o mercado, a Bolsa de Valores subiu. Por quê? Porque gera uma estabilidade e gera movimentação de negócio. Então, a mensagem hoje é: quer ajudar os comerciantes? Quer ajudar os empresários? Seus gestores públicos? Dê estabilidade. Dê estabilidade. Mas como é que eu vou dar estabilidade se eu estou trabalhando com o Brasil inteiro com problema? Quem sou eu para resolver o problema do Covid no Brasil inteiro? Mas resolva começando pela sua cidade e fazendo trabalho em conjunto com as cidades mais próximas. Nós não estamos falando Piracicaba, que está a 30 quilômetros daqui. Nós não estamos falando de Limeira, que está a 30 quilômetros daqui. Nós não estamos falando de Paulínia, que está a 20 quilômetros daqui. Nós estamos falando de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, que são 3 cidades coladas. Mas em 100 dias de pandemia, os 3 prefeitos não apresentaram uma proposta que pudesse ser boa para a população dessas 3 cidades. Nenhuma. Não foi feito nenhuma ação em conjunto. Apesar de ser separado por nome de rua uma cidade da outra, todo mundo ficou olhando para o seu umbigo, vou cuidar da minha cidade, como se as pessoas não se transitassem de uma para outra, não morassem em uma, não mudassem para outra. Então pode acreditar, pessoal, a única forma da gente gerar emprego novamente é o mínimo de estabilidade. Ninguém vai contratar até não entender se tem um campo, se tem uma possibilidade de as coisas começarem a crescer. Por mais lenta que ela possa ser. Mas os empresários, os comerciantes precisam enxergar que, olha, não, agora tem uma luz no fim do túnel, a coisa está andando. Está devagar, mas está andando. Agora, andar e regredir como fez, e sem saber quando volta, dificilmente vai acontecer que alguém possa se empolgar ou que queira fazer algum tipo de contratação. E aí o que acontece é o seguinte, o cara demite, chega um ponto que ele fala, fecha a porta. Por quê? Porque para ele, se ele demitir mais, e ele não tem dinheiro nem para pagar a rescisão. E é isso que tem acontecido em muitos lugares. Em muitos lugares. Infelizmente, acontecido em muitos lugares. Então, nós poderíamos estar numa situação hoje muito melhor do que nós estamos hoje. Nós poderíamos estar muito confortável colocar a culpa no Covid e não apresentar nenhum tipo de planejamento. É muito confortável colocar tudo na conta do Covid. É muito mais simples colocar tudo na conta do Covid.
É a culpa do Covid. Mas se, por outro lado, nenhum tipo de ação foi feita, nenhum tipo de atitude foi feita, nenhuma iniciativa foi feita, nenhum planejamento foi feito, aí é muito mais difícil. Aí é muito mais difícil. E se a gente não fizer isso, vai demorar. Vai demorar. Porque mesmo que volte para a fase laranja e mesmo que volte para a fase amarela, se a gente não tiver tipo de planejamento, o hospital vai ser o grande problema e vai gerar o final da linha, que é os hospitais. Então, pessoal, para finalizar esse assunto, primeira coisa, estabilidade. Ela pode vir de forma definitiva com a vacina. Agora, não dá para a gente ajoelhar aqui e ficar pedindo vacina sem que pelo menos os gestores públicos possam dar uma condição mínima de estabilidade. Uma condição mínima. Senhores prefeitos, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, se reúnam, pelo menos nesse período. Em 100 dias, os três não se reuniram para falar das 3 cidades juntas. Como é que pode? Então não dá para falar que não sabia lá em março. Agora passou abril, não, já sei como é que tá. Passou maio e nem assim tomar iniciativa. Então pode entender uma coisa. Quer gerar emprego? Eu vejo muito pré-candidato falando assim, porque nós vamos gerar emprego, porque nós vamos dar emprego, porque emprego. Quer gerar emprego? Só dá estabilidade para o empresário, para o comerciante. Estabilidade política, estabilidade de saúde pública, dê estabilidade para que ele possa se planejar, se organizar e poder fazer crescer o negócio dele. Ou seja, não atrapalhem. Senhores gestores públicos, se vocês não atrapalharem, as coisas acontecem. Se não tiver conflito político, estabilidade política, se tiver estabilidade política, estabilidade sanitária, que é o caso agora, pode ficar tranquilo que as coisas andam. O Brasil é tão forte nesse ponto, que as coisas andam. O problema é que está sempre alguém atrapalhando. Essa vez por Covid, mas podia ser num tamanho muito menor. Porque nós ficamos muito tempo em quarentena, que não acontecia, que estava tranquilo aqui, teoricamente, Americana, e nem por isso a gente se preparou olhando como regional. Nem por isso a gente se preparou regional. E eu vejo que tem na cidade, aqui na região, o encontro dos prefeitos da RMC. Agora que era para esse pessoal se reunir e falar como é que nós vamos fazer, cadê essas reuniões? Tem lá, o negócio chama RMC, que é o encontro dos prefeitos da região metropolitana americana. Foi tratado sobre esse assunto? E se foi tratado, qual foi o planejamento que foi feito? O que de verdade é essa reunião de todos os prefeitos? Agora era para estar prefeitos se reunindo a semana inteira junto, para trabalhar junto o combate da região. O que foi feito? Quando lá em São Paulo fechou, liberou a capital e fechou tudo que estava em volta, Santo André, São Bernardo, Osasco, o quê? Os prefeitos se uniram. Os prefeitos se uniram, foram lá e falaram, não, peraí. Então, peraí que a gente vai te apresentar esse planejamento e vai sair. E no interior, o que foi feito? Nada. Cadê a tal da reunião da RMC, que é a reunião entre os prefeitos? O que foi feito para apresentar um planejamento para a regional? Primeiro, os prefeitos foram à reunião. Segundo, está tendo reunião. Terceiro, no momento que mais precisou, não aconteceu. Então, isso que eu falo que é a diferença do teórico para a prática. Teoria, maravilhoso. Prática, efetividade, arregaçar as mangas e fazer é muito diferente. É muito diferente. Bom, deixa eu mandar aqui mais alguns comentários das pessoas aqui. O Sancler mandou um abraço aqui. O Nando, grande abraço, viu, cara? Faz tempo que eu não vejo você aí. Poxa, Molina, mas ninguém sabe de nada. Agora que estão reabrindo tudo, eles estão fechando os hospitais de campanha. Agora que deveria deixar os hospitais funcionando, os caras ligam tudo. O Nando é um amigo, meu irmão lá de São Paulo, um parceirão meu de São Paulo. Ô, Nando, olha a situação como é que está aqui na nossa região, só para você entender, Nando. Você que é de São Paulo. Aqui tem hospital de campanha fechado. Que não precisa abrir por enquanto. Só que as pessoas que estão precisando de atendimento, sabe para onde estão indo? Para o Ibirapuera. Acredite.
Acredite. Então, aqui tem o hospital de campanha de Americana, tem o hospital de campanha em Santa Bárbara, o que tem mais aqui é hospital de campanha, Nando. Só que hoje eu vi um caso de uma pessoa que não estava conseguindo UTI. Sabe para onde ele foi? Para o Ibirapuera. Como é que faz para entender isso? Como é que faz para entender uma situação dessa? Então, o hospital de campanha, ele é hospital com equipamento, com respirador, ou são só as camas, só as macas. Entendeu? É aí a diferença. Hospital de campanha sem equipamento é maca, é hotel. E é isso que acontece aqui, né? O Paulo Aguiar. Omar não sabe fazer planejamento, não sabe liderar. A situação dos hospitais está pior do que nunca em Americana. O Paulo Batista, o Paulo da Gama, meu grande abraço para você também. O João Leonardo. Busquem conhecimentos e dados que estão resolvendo o problema de pandemia. Tem prefeito que está dando kit de tratamento para o povo e está resolvendo. Vejo o prefeito de Porto Feliz e Joinville. Vou ler de novo. João Leonardo Espingolon. Busquem conhecimento de cidades que estão resolvendo o problema da pandemia. Tem prefeito que está dando kit de tratamento para o povo e resolvendo. Veja o prefeito de Porto Feliz e Joinville. Ô, João, se tem uma coisa que eu concordo com você aqui, é para quem inventar o que já existe. Mas existe uma coisa na gestão pública, chama ego. Sabe o que é ego? Sabe que quando eu, prefeito, vou lá aprender com a outra cidade como é que faz? Nunca. Porque chama ego. Porque tem boas práticas de combate à pandemia acontecendo no Brasil. Tem boas práticas. Mas é muito mais fácil a justificativa de que não, lá é diferente, lá é outra forma, lá é outro jeito. E não se dá o mínimo de pelo menos enviar alguém lá, o secretário de saúde, para ir lá ver o que estão fazendo diferente. É isso. Porque tem boas práticas acontecendo. Tem boas práticas acontecendo em vários lugares. Que está se mantendo uma estabilidade boa. E, infelizmente, não é a prática que acontece na nossa região. O Rodrigão, o grande Rodrigão, encontrei ele esses dias. O STF deu autonomia para prefeitos e governadores e não sabe o que fazer. Temos que aproveitar muito bem essa próxima eleição. Exatamente isso. No começo, né, quando o Bolsonaro chamou para si a responsabilidade, virou um pandemônio. Quando o Bolsonaro chamou para si a responsabilidade, virou um negócio maluco. Porque os governadores se doeram e pediram a responsabilidade. Beleza. Aí os prefeitos se doeram. Aí agora foi dada a responsabilidade para os prefeitos. Não entendi o que aconteceu. O dinheiro do governo veio. Para a Americana, deve já estar na segunda parcela dos 27 milhões. Santa Bárbara, 23 milhões. E Nova Odessa, 7 milhões. São 55 milhões. Alguma coisa mudou com relação ao combate da pandemia Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, que tenha se justificado ter recebido já parte desse dinheiro e dito foi bem empregado esse dinheiro? Se nem teste para o pessoal da saúde a gente tem ainda. Então, para que foi o dinheiro? Não, mas eu tenho outras contas para pagar. Mas quando você assina calamidade pública, você também tem que priorizar o que é o problema da calamidade pública, que no caso é saúde. O que foi feito? A não ser fechar os postos, a não ser acabar com as consultas e exames. É isso que aconteceu. José Leonardo, até setembro as vacinas vão estar aí. Ô João, se acontecer isso chama estabilidade. E aí, só que assim, elas precisam estar nas pessoas, então tem que fabricar. Eu sei que tem muita gente, espero que se resolva isso logo, tem muita gente interessada que isso aconteça. Se acontecer isso, com certeza as coisas tendem a alavancar. Mas até isso não acontecer, não dá para torcer. E é isso que os seus gestores públicos têm que entrar em ação. Outra coisa que o João está falando aqui, é uma coisa que a gente já falou várias vezes, mas infelizmente nessa gestão não vai acontecer nada, que é a Zona Azul. A Zona Azul na cidade americana
no mínimo, ela tinha que ser revista completamente. Completamente. No mínimo. No mínimo, ser revista completamente. Porque é um negócio sem pé, sem cabeça. Sem pé, sem cabeça. Dizer que a Zona Azul não afetou os comerciantes é não conhecer a realidade deles. É não conhecer a realidade deles. Completamente equivocado a forma que foi feita a Zona Azul. Completamente equivocado. Volto a dizer, eu estava na reunião, junto com o prefeito Omar e com o diretor da Estapar, e uma das coisas que eu falei, senhor, pelo menos, Estapar, senhor, pelo menos pode fazer um estudo para quanto mais longe a pessoa estacionar, menor seja esse valor. Então, se o cara quer pagar mais barato, que ele estacione um pouquinho mais longe, que ele pague R$ 1,50, R$ 1. Ele falou, vale a pena o estudo, eu vou fazer. Não fez. E de verdade, não vai fazer. Agora é esperar o próximo prefeito, porque não vai fazer, não vai mudar, e é isso que vai acontecer até o final do dia 31 de dezembro de 2019. Não vai mudar. Essa é a realidade. O expedito, infelizmente, alguns prefeitos olham a bandeira partidária e isso não se converte, e não se conversa. Isso é vergonhoso. O meu amigo Capitão Leal. Capitão Leal, o que dói mais é que quando interessa a eles que eu digo pessoa, eles se falam. Mas aí não tem conversa, aí não tem ego, aí não tem nada, aí se resolve. Mas para fazer, gente, não tem nenhum prefeito que nesse momento chamou a responsabilidade de fazer um trabalho em conjunto das cidades, isso é inadmissível. Nenhum prefeito fala, gente, vem cá, vamos fazer alguma coisa em conjunto, é inadmissível. Os senhores prefeitos perderam uma excelente chance de fazer um trabalho honroso e terminar um mandato de cabeça erguida. Perderam uma chance absurda de fazer um trabalho bonito. E não vão fazer. Não vai, os três não vai conversar. Não adianta. Não vai conversar. O Robson Pereira. Estabilidade, vacina não atrapalhar. Planejamento, união de cidades. Teoria, prática diferente. Falou tudo. Não trabalho junto à cidade. Exatamente. Não tem. A teoria e a prática tem uma diferença muito grande. E já está aparecendo mais teoria e prática aí. Tem gente aparecendo aí que agora é o dono da solução do negócio. Mas é muito teórico. E o tempo já mostrou. A Fátima, a Leinha, eu acredito que o hospital de campanha só tem os leitos. Eu também acredito. Veja bem, se nós temos hospital de campanha em Americana, se nós temos hospital de campanha em Santa Bárbara, e se nós estamos transferindo gente daqui para o Ibirapuera, o hospital de campanha não tem equipamento. Não tem outra coisa a não ser isso. Porque se tivesse... A gente escuta assim, não, o hospital de campanha está fechado porque não está precisando. É isso que a gente tem escutado. Não está precisando. Então, por isso que ele está fechado. Mas por que está transferindo gente para São Paulo? Por que está levando tratamento para São Paulo e não aqui? Tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. A Fátima, boa noite, a Fátima Couvre, um grande abraço. A Francisca Belan, boa noite, Polina Francisca, obrigado, eu sei que você acompanha a gente aqui. A Gisele Sarmento. Pessoal, depois eu queria que vocês acompanhassem a página da Gisele Sarmento, que ela está fazendo uma discussão muito interessante sobre o ensino, a educação. Como é que fica a educação agora, esse ano perdido? E o ensino à distância, até onde ele faz tudo que a gente possa imaginar? Essa discussão é interessantíssima. Nós temos uma geração que perdeu um ano. E o que fazer para resolver? A Gisele está colocando, pelo contrário, o boletim apresentado pela prefeitura é falho. O boletim apresentado pela prefeitura é anunciar o que já foi. Não tem boletim para anunciar o que pode ser feito. O boletim aconteceu tanto, morreu tanto, fez tanto. Virou estatística. A morte virou estatística. E não tem nenhum tipo de boletim para fazer as prevenções.
A Gisele, a Francisca falando aqui, até agora não sei esse dinheiro para onde foi. Ô Francisca, desses 27 milhões que está vindo para a Americana, obrigatoriamente 800 mil tem que ir para o Covid-19, combate ao Covid. Nem isso a gente sabe para onde foi. E pode ser usado o restante também, depende de cada prefeito. Mas, volto a dizer, que aonde nós sentimos uma diferença na cidade, nas 3 cidades, que levaram, que depois que o dinheiro começou a chegar, a gente falou, poxa, agora nós temos isso. Agora nós vamos ter teste para saber como é que está a situação da cidade. Ó, vai ser feito entrega o kit para a gente. Não teve. Então, ter recebido ou não receber o dinheiro, para a população não refletiu nada. Nem os postos de saúde foram reabertos. Nem os postos de saúde foram reabertos. Os postos de saúde por ser reabertos um espaço maior para ter consultas agendadas, mas nem isso foi feito. O Márcio Rogério respondeu, o Márcio aqui, tem prefeito adiantando o pagamento 13º com dinheiro do governo federal para fazer campanha política. Nada contra os funcionários públicos, mas esse dinheiro deveria ser usado de outra forma. A Gisele, Zona Azul, um absurdo retomar no meio da pandemia, ser retomado no meio da pandemia. Está aí o total desprezo com nossos empresários, sucessivamente com os nossos funcionários. Na outra vez, que estava na faixa vermelha, foi suspenso a área azul. Aí foi para o amarelo, voltou a cobrar. Agora, nem voltando para a vermelha, parou de cobrar. Continua cobrando a área azul. E o carrinho roda, hein? Aquele carrinho da Zona Azul roda, hein? O Robson está perguntando aqui. Cadê os 23 milhões de Santa Bárbara do Oeste? O Jorge Lourenço. Por que meu amigo não tinha médico de Covid? Gente, quem está falando aqui são pessoas que estão no dia a dia vivendo. É aqui, ó. Hospital de campanha, a Gisele falando, tinha que ter usado para isolar todos os pacientes sintomáticos. Digo mais, Gisele. Algumas cidades estão usando o hospital de campanha para tirar a pessoa que teve o Covid e precisa de uma estabilidade, no sentido de não ser de equipamento, para colocar no hospital de campanha para abrir espaço para que as pessoas que precisam usar os equipamentos possam usar. É uma outra estratégia que está sendo feita em algumas cidades, mas aqui não foi feito. A Leinha. Tem pessoas sintomáticas que não têm como ficar isolada, devia usar o hospital de campanha para essas pessoas. O Jorge, os bons saúde para esse rabo de domingo não tinha médico na aula de Covid, 6 pessoas morreram no hospital municipal no final da tarde. Americano. Isso é sério. Então, pessoal, tá aqui, ó. Tá aqui. São pessoas que estão vivendo essa realidade. Aí eu pergunto, vamos voltar ao nosso tema da live. Se nós temos uma situação dessa com cada um de nós, você imagine o que passa na cabeça do comerciante que tem seu negócio lá há muito tempo, dá um duro danado para isso, dá um duro danado. Como é que ele consegue se organizar e fazer alguma coisa numa situação dessa? É revoltante. É revoltante. Como é que faz? O comerciante não tem estabilidade, no sentido de ver que as coisas estão se organizadas, sabe que chegou dinheiro, mas também não está vendo resultado. A Zona Azul continua sendo cobrada, Zona Azul na cidade americana, os postos de saúde continuam fechados na cidade americana, e assim vai até o dia 31 de dezembro. Ponto. Não vai mudar. Isso chama fim de mandato. Vai aparecer bastante obras agora para o final. Isso vai aparecer, pode ter certeza. Mas para a saúde não vai aparecer. Pessoal, só para finalizar aqui, eu queria falar da visita que nós tivemos semana passada no novo batalhão da Polícia Militar aqui na cidade americana. Todas as pessoas da Polícia Militar sabem quantos anos eles lutaram, cada um da sua forma, para que pudesse ter um novo batalhão para atendê-los aqui na cidade. Esse batalhão, para quem não sabe, ele era ali perto do calçadão. Ali era a forma de atendê-los, o batalhão ali, e agora ele está vindo aqui
no final da Nossa Senhora de Fátima, você saindo para a rodovia, Nossa Senhora de Fátima, o último posto à direita, você entra à direita, ali tem um novo batalhão da Polícia Militar. É fantástico a estrutura que está sendo feita, assim como foi feita na Polícia Civil também, que fez uma estrutura muito grande. Eu ainda não consegui viabilizar uma visita na Gama. Infelizmente, eu não consegui viabilizar ainda, né? Então, tenho dificuldade para conseguir agendar, porque a gente teve lá em Indaiatuba e viu funcionando uma inteligência de segurança integrada. E eu estou tentando conhecer as estruturas aqui para ver de que forma a gente pode dar sugestão. Mas na Gama, infelizmente, eu não consegui entrar ainda. Mas vou tentar. Nós somos brasileiros, nós vamos tentar conseguir agendar aí nossa visita na Gama. Eu sei que é feito um trabalho excelente lá com o pessoal da Gama. Já tive lá na Gama, o pessoal da Gama já tive lá, e estou tentando voltar lá para a gente saber como é que anda as coisas por lá, ouvir o pessoal dizendo lá, ouvir como é que as coisas estão por lá. Então, eu quero agradecer ao Tenente Coronel Horácio, que hoje é o comandante, né, do batalhão aqui, da Polícia Militar aqui da cidade americana, e esse batalhão ele vai atender outras cidades também. Então, toda essa parte administrativa da Polícia Militar, ela vai ficar nesse batalhão. As partes de viatura tem lá no Zanaga, lá no Zanaga, do outro lado da Pós-Anhanguera. Então, está sendo feita uma logística para isso daí. Agradecer o Coronel Takiushi, um grande amigo nosso, que fez esse intermédio juntamente com o Cabo Flávio, Vicentinho, também com o Éder Reis, para a gente pudesse visitar. E conhecemos mesmo, a gente não foi lá para tirar foto, não. Eu faço questão de ir para conhecer, perguntar, entender. Para a gente é um aprendizado muito grande. Essas pessoas têm um nível de conhecimento muito alto. E para mim sempre é uma honra poder visitar e conhecer. Porque a gente tem que aprender a ouvir mais antes de falar alguma coisa. Então, para mim foi uma grande visita e eu quero agradecer. Eu quero também agradecer aqui a Martinha. A Martinha é uma missionária, juntamente com a Suzana, missionária. Elas estiveram lá no nosso escritório, falando um pouco de algumas ações que são feitas de forma social e voluntária também com o pastor Paulo. Quero agradecer pela visita e principalmente por mostrar para a gente alguns trabalhos sociais que são feitos. São muitos aqui na cidade americana, por vontade própria, por iniciativa, isso é muito bacana. E são esses trabalhos que fortalecem muito o que, de repente, o município não consegue atender. Então, parabéns a todos lá. Bom, para finalizar aqui, eu tenho uma pergunta aqui da Leinha. Molina, o que fazer para melhorar essa saúde americana? Leinha, eu vou ser bem objetivo. Primeiro, fortalecer os postos de saúde nos bairros. Os postos de saúde foi reduzido a hora dos atendimentos pós-saúde. Alguns foram fechados e outros foram reduzidos. É o contrário. A saúde tem que estar próxima à população. A saúde tem que estar nos bairros. E o hospital tem que ser o último recurso. O hospital é para atender grande complexidade, cirurgias, coisas mais pesadas. A saúde tem que funcionar nos bairros. A saúde começa pela prevenção. Ninguém, em sã consciência, vai sair do bairro para fazer uma prevenção do outro lado da cidade e pagar R$ 4,70 para ir e R$ 4,70 para voltar. A saúde começa pela prevenção. Infelizmente, como está dimensionado hoje, a forma como está a saúde americana, na minha opinião, ela não favorece a prevenção. Ela favorece secar gelo. Essa é a minha opinião em relação à saúde americana. Lógico, pós de saúde que possam ter médicos, que possam ter enfermeiros e que sejam valorizados e que tenham retaguarda. Não adianta colocar lá e virar as costas. Essa é a minha opinião. Tá? O Luester está dizendo aqui, parabéns às Forças de Segurança Americanas, sempre que precisei foram bem atendidos. E a segurança americana, tenho certeza,
com essa estrutura da Polícia Militar, com essa estrutura da Civil e com a Gama, isso funcionando em conjunto, isso poderia ser muito melhor, né, trabalhando em conjunto, eu tenho certeza que poderia resolver melhor. E aí tem uma coisa que eu acho, tem tanta coisa na prefeitura que poderia ser ajustado para as próximas eleições, eu acho fundamental em Americana o secretário de Segurança Pública. O secretário de Segurança Pública, ele precisa fazer a união entre as entidades, entre as corporações. Esse secretário tem que fazer a união entre a militar, a civil, a Gama, para ter uma sinergia na segurança. Porque para a população, a segurança é uma só. Agora, internamente, existe a responsabilidade da civil, existe a responsabilidade da militar e da Gama. E quem tem que azeitar tudo isso é o secretário de Segurança Pública, que não existe na gestão atualmente, que, na minha opinião, é uma secretaria que deveria, sim, existir na cidade Americana para que eu pudesse ter uma integração entre essas autarquias aí. Pessoal, era isso. Então, mais uma vez, quero aqui desejar que nossos comerciantes, que nossos empresários possam ter muita sabedoria, muita força, que a gente possa ter um mínimo de estabilidade e que nossos gestores públicos possam oferecer isso para que os empregos possam voltar. E se a vacina vier, vai ser melhor ainda, mas até lá nós temos muito o que fazer. Então, agradeço vocês, o número de pessoas que participaram aqui muito alto, e com certeza quarta-feira que vem a gente vai estar aqui também, tá bom? Grande abraço para vocês e fiquem com Deus.